Olá, sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar, ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Também não esqueçam de hypar o vídeo, porque isso ajuda no engajamento. Eu estarei deixando o Pix na descrição do vídeo e peço a todos que dão valeu que troquem pelo Pix. Não importa o valor, vai estar me ajudando muito, mas estejam à vontade para ajudar como quiserem. Desde já eu agradeço. Martins Bonerges estava sentado em sua poltrona de couro, localizada ao lado de uma janela semiaberta que deixava o ar fresco da noite entrar em seu quarto. Uma luminária de mesa projetava uma luz cálida sobre o documento que ele lia com atenção. Tratava-se de um memorando de entendimento, um MOU, um acordo que parecia ter sido meticulosamente redigido, com cláusulas claras e bem estruturadas. Ele passou os dedos pelas linhas que explicavam o direito de seu pai a 70% do alambique, agora conhecido como Alcântara. A memória de Jonas Bonerges, seu pai, surgiu em sua mente como uma sombra austera e familiar. Jonas havia transferido sua parte no negócio ao sócio para que os custos com o tratamento da doença de Martins não acabassem por afetar os lucros do negócio. Mas uma cláusula exigia que, quando o sócio reivindicasse sua parte, a porcentagem deveria ser devolvida com juros e correção. Isso, porém, jamais aconteceu, pois o pai de Martins morreu e nunca contestou aquele MOU. Martins respirou fundo, dobrando cuidadosamente o documento antes de guardá-lo em sua pasta original. Seu coração pesava com a complexidade dos laços familiares e decisões do passado. Ele abriu o cofre embutido na parede oculta dentro do closet e armazenou o MOU com a precisão de quem entendia o valor de cada pedaço de papel ali contido. Depois fechou o cofre e girou a combinação com um toque seguro. Ainda pensativo, dirigiu-se ao banheiro. O cômodo, iluminado por uma luz amarelada, exalava o aroma fresco de lavanda, graças ao difusor que mantinha ali. Ele tomou um banho longo, permitindo que a água quente relaxasse seus músculos, enquanto o vapor preenchia o espaço. Após secar-se, aplicou uma loção hidratante nas mãos e no rosto, gestos que fazia quase mecanicamente, para evitar que sua pele, constantemente exposta às intempéries, ressecasse. Escovou os dentes, penteou os cabelos negros ainda úmidos e, enrolado na toalha, saiu em direção ao closet. Ao chegar lá, começou a escolher suas roupas para dormir. Optou por uma calça de algodão quadriculada que lhe trazia conforto. Mas antes que pudesse trocar a toalha, uma sensação familiar o atingiu com força. O cheiro doce e suave de Rafaela, tão único que era impossível ignorar. Ele parou, sua respiração quase entrecortada, enquanto um sorriso involuntário surgia em seus lábios. Isso não pode ser real. Pensou intrigado. Estou tão fascinado que começo a imaginar coisas. Enquanto isso, Rafaela estava em outro ponto da casa, movendo-se com a precisão de quem havia memorizado cada detalhe dos cômodos. Esperou até que seus pais dormissem antes de sair de seu quarto. A ponta dos pés descalços, quase não fazendo som contra o piso de madeira. A casa tinha uma quietude quase sepulcral, com apenas o leve ranger do vento contra as janelas. Rafaela sabia que o que fazia era arriscado e errado, pois estava indo contra as recomendações de sua mãe. Seus pais jamais aprovariam sua atitude, mas o senso de justiça que a consumia não permitia que recuasse. Além do mais, ela achava que o Sr. Bonerges deveria saber a verdade, justamente por estar sendo tão bom com a família. Seu coração batia acelerado enquanto caminhava pelo corredor dos quartos.
O cheiro distinto de madeira encerada, misturado ao leve aroma das flores do jardim, preenchia o ar, mas o nervosismo que a dominava tornava tudo mais intenso. Chegando à porta de Martins, ela respirou fundo, reunindo coragem. Ergueu a mão para bater, mas antes que pudesse, a porta se abriu repentinamente. Martins estava ali, envolto apenas na toalha, com a calça de algodão, pendendo despreocupadamente em uma das mãos. Por um breve instante, os dois se encararam em silêncio. Ele ficou imóvel, o senho franzido, mas o brilho em seus olhos traiu a surpresa. O cheiro de Rafaela o envolveu por completo, fazendo seus pelos se arrepiarem em uma mistura de contentamento e curiosidade. Rafaela, por outro lado, sentiu o sangue subir ao rosto. O calor que a dominou era uma combinação de vergonha e nervosismo. Seus olhos, embora incapazes de enxergar, pareciam focalizar o vazio diante dela, enquanto os seus outros sentidos tomavam o controle. O cheiro de Martins era inconfundível, uma mistura amadeirada com notas de algo fresco, quase cítrico, que parecia se intensificar com a proximidade. Esse aroma trouxe consigo uma sensação de inquietação, como se o ar entre eles tivesse se tornado mais denso. Ainda assim, Rafaela manteve o semblante firme, o corpo ereto e a postura determinada. O silêncio que pairava no corredor era quase palpável, vibrando como uma corda tensionada prestes a ser rompida. Martins, por sua vez, ficou estático por um instante, absorvendo a presença inesperada de Rafaela. Finalmente, sua voz grave rompeu a tensão. Rafaela, o que faz aqui a essa hora? O timbre dele a atingiu como um sopro quente em meio à noite fria. Havia confusão em seu tom, mas também uma suavidade que parecia quase íntima. Rafaela respirou fundo, o som das palavras dele ecoando em sua mente, enquanto o aroma dele a envolvia como um abraço invisível. Com os sentidos aguçados, ela percebeu o calor que emanava dele, indicando que provavelmente saíra do banho há pouco. A textura de sua voz, combinada ao cheiro de sua pele, transmitia uma sensação quase sutil, como se ela pudesse senti-lo sem tocá-lo. Ela começou a baixar a mão, que ainda estava erguida, para tocar a madeira da porta. Rafaela reuniu coragem. A proximidade a desorientava ligeiramente, mas a urgência do que a trouxera até ali era maior que qualquer hesitação. Quando falou, sua voz soou baixa, mas firme, carregada de uma convicção que ela não podia negar. Eu preciso falar com o Senhor, e não poderia esperar até amanhã. Sua respiração estava levemente acelerada, mas suas palavras saíram com clareza. Martins observou-a em silêncio por um momento, fascinado pela determinação que ela demonstrava. Ele não sabia o que ela queria dizer, mas algo em seu comportamento o fez sentir que aquelas palavras carregavam mais peso do que aparentavam. Martins ficou sem saber ao certo o que fazer diante da presença inesperada de Rafaela. Após alguns segundos de hesitação, pigarreou e disse, tentando soar calmo: "Vou terminar de me vestir e poderemos conversar em meu escritório." Fechando a porta com delicadeza, ele encostou as costas contra ela por um momento, sentindo o coração pulsar mais rápido do que gostaria de admitir. Foi então que se deu conta da situação. Fora atender a porta sem roupa, usando apenas uma toalha. Mesmo sabendo que Rafaela não podia enxergá-lo, a sensação de vulnerabilidade o atingiu como uma onda. Nervoso com a intimidade inesperada, ele esfregou o rosto com as mãos antes de se dirigir ao closet. Vestiu-se rapidamente, optando por uma calça confortável e um roupão que lhe dava uma aparência mais composta. Enquanto ajustava o cinto do roupão, seus pensamentos retornaram para Rafaela. Pequena e delicada, mas com uma força de espírito que o impressionava. A maneira como ela lidava com a dificuldade visual, transformando sua fragilidade aparente em determinação, fazia com que ele a enxergasse como alguém admirável, quase indomável.
Havia algo nela que o desarmava, e ele não sabia se era a vulnerabilidade de sua situação ou a confiança inabalável que ela demonstrava. Enquanto isso, do lado de fora do quarto, Rafaela esperava com o coração acelerado. O silêncio do corredor parecia amplificar seus pensamentos e as sensações deixadas pela proximidade de minutos atrás. Ela ainda sentia a presença de Martins, quase como se o calor que emanava dele tivesse impregnado o ambiente. Seu cheiro ainda pairava no ar, uma mistura fresca e amadeirada que fazia seus sentidos se aguçarem ainda mais. Ela levou a mão ao peito, tentando conter a respiração. O momento em que sua mão quase o tocou quando ele abriu a porta inesperadamente. Mas como ele sabia que ela estava ali? A sensação da porta se abrindo de repente, o som grave da voz dele tão perto, tudo aquilo havia sido quase íntimo demais. Ela não podia vê-lo, mas sentia sua presença com uma intensidade quase tangível. E agora, sozinha no corredor, era como se sua pele ainda carregasse a memória daquela proximidade. Quando a porta se abriu novamente, o som das dobradiças trouxe Rafaela de volta ao presente. Ela virou o rosto em direção a Martins, e o rubor ainda tingia suas bochechas. Martins a encontrou recostada à parede, com as mãos unidas à frente do corpo, parecendo tranquila, mas ele sabia que não era bem assim. Ele sentia o nervosismo dela e o cheiro do suor em suas mãos. Ela usava uma camisola de algodão que era tão modesta e simples que mais parecia um vestido comum. Mas algo na postura dela o fez sentir que aquela noite não era como as outras. Ele se moveu com passos lentos, analisando cada detalhe, desde os fios desalinhados dos cabelos dela até o rubor que persistia em suas bochechas. Uma curiosidade o consumia, mas ele se manteve firme. Ele deu um passo à frente, deixando seu perfume e a leve fricção de seus passos no chão anunciarem sua proximidade. Como ela, Martins estava descalço, mas seus passos chegaram aos ouvidos sensíveis de Rafaela. Martins hesitou por um momento, então falou com uma voz baixa, mas firme. Vamos. Estou curioso para saber o que tem de tão urgente para me contar. Sem esperar resposta, ele tocou de leve o dorso da mão de Rafaela, guiando-a gentilmente. O toque foi breve, mas o suficiente para criar uma conexão momentânea, quase elétrica. Rafaela aceitou o gesto sem hesitar, ajustando os dedos para segurar no braço dele com firmeza. Martins sentiu a suavidade do toque dela, uma combinação de determinação e delicadeza que novamente provocou um arrepio quase imperceptível por seu braço. Ambos sabiam que aquela conversa teria um peso maior do que qualquer outra que já tivessem tido antes. E o silêncio que se instalou entre eles enquanto caminhavam parecia carregar essa expectativa. Ao chegarem ao escritório, Martins abriu a porta para Rafaela e conduziu-a com cuidado, a voz baixa e gentil enquanto dizia: "Por aqui, Rafaela." Sem soltar sua mão, guiou-a até o sofá de couro escuro, macio e ligeiramente frio ao toque. Rafaela sentou-se com elegância, ajustando o tecido leve da camisola que caía sobre seus joelhos. Martins acomodou-se próximo, mas não tão perto a ponto de invadir o espaço dela. Ainda assim, a proximidade era suficiente para que ambos sentissem uma tênue corrente de tensão que flutuava no ar entre eles. Rafaela respirou fundo, buscando organizar os pensamentos antes de falar. A familiaridade do ambiente, o cheiro amadeirado dos móveis, a textura do estofado e o sutil som do tic-tac de um relógio ajudava a tranquilizá-la. Ela virou o rosto em direção a Martins, que observava cada gesto seu com atenção. "Por favor, Sr. Bonerges, não me interprete mal. Não sou uma má filha, apesar de estar desobedecendo a minha mãe." Sua voz soava doce, mas determinada, e a honestidade de suas palavras tocou algo profundo em Martins. Senti sua preocupação mais cedo no jantar,
e sei que algo o deixou triste. Enquanto ela falava, Martins inclinou-se ligeiramente para a frente, o aroma leve e floral da loção dela chegando até ele, misturado com o perfume natural que parecia inebriante. O som cadenciado e firme da voz de Rafaela criava uma curiosa dualidade, serenidade e intensidade. Era como se cada palavra dela tivesse um peso exato, e Martins não conseguia desviar a atenção. Quando o Senhor expressou sua preocupação, continuou ela, lembrei-me de algo que minha avó falou. Apesar de não poder ver, eu escuto muito bem e aprendi a usar perfeitamente cada um dos meus outros sentidos. Eles são como meus olhos. Rafaela inclinou a cabeça levemente, captando o som sutil da respiração de Martins, que estava mais perto do que ela imaginava. O hálito dele, fresco e com um leve aroma de menta, revelou a ela uma proximidade que a deixou levemente desconcertada. Seu coração acelerou e uma onda de calor subiu pelo rosto, tingindo suas bochechas de um rubor que ela não podia esconder. Martins percebeu o rubor e, embora intrigado, respeitou o espaço dela. A naturalidade de Rafaela em explorar o ambiente com os sentidos aguçados e sua franqueza encantavam-no mais do que ele estava disposto a admitir. Quando ela parou por um instante, ele interveio, a voz soando com a curiosidade genuína. Sua avó falou de algum documento? O tom dele era um misto de seriedade e suavidade, algo que fez Rafaela sentir uma inexplicável confiança. Ela respirou fundo tentando focar no que tinha para dizer, mas não conseguia evitar os pensamentos que surgiam. A imaginação de Rafaela começou a moldar o rosto de Martins em sua mente, construindo uma figura forte, bonita e sedutora, como os heróis dos romances que sua avó costumava ler para ela em segredo. A lembrança fez corar ainda mais. Martins notou o rubor e a hesitação, o que apenas aumentou sua curiosidade. Ele inclinou-se ligeiramente, os cotovelos apoiados nos joelhos, enquanto aguardava. Rafaela, lutando para dissipar os pensamentos, finalmente respondeu. Bem, senhor Bonerges, sei que era uma pasta do tipo que guarda documentos importantes. A lembrança da textura do papel veio viva em sua mente, e ela continuou, a voz cheia de convicção. Eu me lembro do som e do toque. Era presa por uma cordinha. Minha mãe dizia que minha avó deveria ter pego por engano aquele documento aqui em sua residência quando trabalhava para seu pai. Martins a observava atentamente. Cada detalhe dela o fascinava, mas manteve o foco. O que Rafaela dizia começava a se encaixar nas peças do quebra-cabeça que ele estava montando. Mas minha avó era categórica em dizer que foi seu pai quem deu a ela para que guardasse. A força na voz dela, mesmo em meio à fragilidade aparente, impressionava Martins. Ele sabia que aquela conversa tinha implicações muito maiores do que poderiam ser ditas naquele momento, mas estava disposto a escutá-la até o fim. O que ele não entendia, porém, era por que o som da voz de Rafaela lhe trazia uma paz e uma alegria que ele não conseguia explicar. Martins respirou fundo, suas emoções oscilando entre a tensão da descoberta iminente e a admiração crescente por Rafaela. Havia algo no modo como ela enfrentava suas limitações com determinação que o fascinava e, de certa forma, o desarmava. Ele olhou para ela, tentando captar mais do que apenas as palavras. Você saberia me dizer onde esse documento está, Rafaela? Perguntou, sua voz firme, mas carregada de curiosidade e expectativa. Rafaela inclinou ligeiramente a cabeça, mergulhando em suas memórias. O silêncio entre eles era preenchido pelo som distante do vento que balançava suavemente as cortinas do escritório e o tic-tac contínuo do relógio de parede. Ela virou-se na direção de Martins, a expressão serena e a voz precisa. Deve estar com as coisas da minha avó, na nossa antiga casa.
Minha mãe arrumou tudo em caixas e deixou no antigo quarto dela. Eu sei que ela não trouxe nada para cá. Eu teria sentido o cheiro. As palavras de Rafaela intrigaram Martins. Ele pensou por um momento, imaginando as implicações daquela informação. A calma no semblante de Rafaela parecia contrastar com a seriedade do que ela acabara de revelar. Depois de um breve silêncio, ele arriscou uma pergunta. Você conseguiria chegar até sua antiga casa sozinha? Ao ouvir a pergunta, Rafaela sorriu, e aquele gesto, embora simples, aqueceu o coração de Martins. Ele sentiu um calor inesperado, algo quase reconfortante, e percebeu que sem querer também sorria. Havia uma leveza naquele momento que ele não experimentava há tempos. Com um tom travesso, Rafaela respondeu: apesar de minha mãe achar que eu não consigo fazer nada sem que ela esteja por perto, ela fez uma breve pausa, dando um suspiro suave e continuou com uma tranquilidade que refletia sua autossuficiência. Eu consigo sim, senhor Bonerges. Tenho todo o caminho da minha casa antiga memorizado. Está gravado na minha mente como uma trilha bem definida. Martins a observava falar completamente absorto. A naturalidade de suas palavras e a confiança em sua voz provocavam nele uma sensação de admiração quase infantil. Ele notou que estava sorrindo abertamente e, ao perceber isso, sentiu-se um pouco bobo, mas não conseguiu evitar. Com um leve pigarro, disfarçou o momento e disse: amanhã, depois que terminar meus compromissos, iremos até sua antiga casa. Imagino que você não deseja que sua mãe saiba dessa nossa conversa. Então pensarei em uma desculpa para nossa saída. O silêncio que se seguiu era carregado de algo indescritível, uma mistura de cumplicidade e expectativa. Nervoso, mas determinado, Martins estendeu a mão e segurou as dela. O toque fez com que ambos se sobressaltassem internamente, mas nenhum demonstrou isso. As mãos de Rafaela eram delicadas, mas frias, talvez pela ansiedade que ela tentava esconder. Martins sentiu a leve tremedeira e por um instante quis dizer algo para confortá-la, mas decidiu permanecer calado. Ignorando o próprio nervosismo, ele falou, sua voz mais baixa, quase um sussurro: faremos uma visita à sua antiga casa e você me ajudará a encontrar esse documento. Agora precisa voltar para o seu quarto. Agradeço a consideração em me contar tudo isso, Rafaela, mas não quero que você fique em maus lençóis com sua mãe e seu pai. Ele levantou-se, ajudando-a com gentileza a alcançar a porta. O corredor estava mergulhado em uma penumbra tranquila, iluminado apenas pela luz fraca de um abajur distante. O som dos passos de ambos ecoavam suavemente no piso de madeira. Martins abriu a porta e, enquanto Rafaela começava a seguir pelo corredor, ele não conseguiu se conter. Rafaela? Chamou, a voz hesitante e cheia de algo que ele ainda não sabia nomear. Ela parou, virando o rosto em sua direção, como se pudesse enxergá-lo mesmo na escuridão. Obrigado. E até amanhã. Um leve sorriso curvou os lábios de Rafaela antes que ela continuasse caminhando. Martins ficou parado na porta por um instante, observando-a desaparecer pelo corredor. A sensação de que aquele momento era maior do que ele imaginava pesava em seu peito. E ele voltou para o escritório pensativo, enquanto o aroma floral, deixado por Rafaela, ainda pairava no ar. A noite ainda pairava pesada sobre o Alto das Laranjeiras, o bairro residencial de Paraty, onde o cheiro de sangue fresco se misturava ao salitre do mar distante, quando as sirenes cortaram o silêncio como lâminas afiadas. Os primeiros veículos da Polícia Civil e Militar chegaram em uma cacofonia de pneus rangendo e luzes piscando, pintando as fachadas das casas em tons alternados de azul e vermelho, como se o próprio inferno tivesse acendido suas lanternas. Eram 4 viaturas lideradas pelo delegado Nestor Cavalcante.
Um homem calejado por anos de corrupção velada e tiroteios com traficantes. Mas nada o preparara para o abatedouro que o esperava. Os policiais saltaram com armas em punho, botas pisando em poças coaguladas de sangue que se espalhavam pelo gramado como tinta derramada. Seus rostos empalidecendo ao avistarem os resquícios da matança. "Meu Deus do céu!" murmurou o sargento, vomitando contra a cerca, enquanto o ar carregado de ferro e vísceras os envolvia como uma névoa maligna. Curiosos do bairro, atraídos pelo caos anterior e agora pelo espetáculo das autoridades, aglomeravam-se nas calçadas, mantendo distância respeitosa, mas ávidos por detalhes macabros. Mulheres com robes apressados cruzavam os braços sobre os peitos, sussurrando orações, enquanto homens com olhares endurecidos pelo cotidiano do tráfico comentavam em voz baixa, seus celulares gravando a cena para as redes sociais clandestinas. O impacto foi visceral. Um policial novato tropeçou em um pedaço de intestino que se arrastava pelo chão como uma cobra morta, e o grito que escapou de sua garganta ecoou pelo quarteirão, misturando-se aos murmúrios de horror da multidão. "Isso não é coisa de homem", disse uma vizinha idosa, os olhos vidrados na casa destruída, onde portas e janelas estilhaçadas bocejavam como feridas abertas. Os curiosos se aproximavam aos poucos, empurrados pela morbidez humana, mas recuavam ao vislumbrar os corpos, ou o que restara deles, espalhados como bonecos quebrados em um teatro de marionetes sangrentas. Os peritos forenses chegaram logo depois, em uma van branca marcada com o emblema do IML, equipados com maletas de alumínio e máscaras que mal continham o fedor de sangue. Eles se moviam com precisão clínica, mas mesmo eles, acostumados a cadáveres de balas e overdoses, pararam para inspirar fundo diante da carnificina. Os corpos dos 5 olheiros de Dominique jaziam no exterior, gargantas rasgadas e sorrisos vermelhos irregulares, expondo traqueias esmagadas e vértebras nuas. Abdômenes abertos como malas estouradas, com vísceras espalhadas em montes viscosos que atraíam moscas precoces. Um dos homens tinha a cabeça pendurada por um fiapo de pele, os olhos vazios fixos no céu negro. Dentro da casa, os corpos de Roberto e Pedro eram recolhidos em sacos pretos que gotejavam fluidos. O pai com o peito escancarado, costelas fraturadas como galhos secos, pulmões deflacionados e coração exposto em uma poça de sangue coagulado. O adolescente com o pescoço mutilado, jugular sancionada em um jorro congelado no tempo e o dorso rasgado revelando órgãos desarranjados como um quebra-cabeça incompleto. Os peritos fotografavam cada detalhe com flashes frios, coletando amostras de pelos negros e grossos encontrados cravados nas feridas, murmurando sobre ataque animal, enquanto empacotavam os restos em caixas refrigeradas. "Isso parece um ataque de um urso raivoso, mas em Paraty?", questionou um legista, sacudindo a cabeça, enquanto um braço decepado era ensacado separadamente. As testemunhas, Elisa e Sofia, a mãe e a filha poupadas pela fera, ainda em choque profundo, envoltas em cobertores térmicos, foram interrogadas ali mesmo, suas vozes trêmulas ecoando no ar úmido. Outros vizinhos que haviam ouvido os rugidos bestiais e vislumbrado a silhueta colossal pela janela se juntaram, tecendo relatos que entrelaçavam um tapete de pavor. "Eu vi a coisa, alta como um demônio, pelos pretos, olhos que brilhavam como o fogo do inferno", disse um homem gesticulando com mãos trêmulas. Atacou como se soubesse quem queria, ignorou as mulheres e foi direto nos homens. Outra testemunha, uma jovem que espiara do telhado, acrescentou: "Parecia um humano caminhando em 2 pernas. E o cheiro, Deus, o cheiro de podre." Rapidamente os comentários convergiram para uma suspeita coletiva: Martins Bonerges,
o empresário e novo morador de Paraty. É ele, tem que ser, sussurrou um grupo de curiosos. As testemunhas creditavam os ataques a Martins, pintando-o como a fera em pele de cordeiro, um lobisomem disfarçado de magnata. Ao amanhecer, Paraty acordava sobre um sol tímido que tingia o horizonte de laranja sanguíneo, mas a notícia do ataque se espalhava como veneno pelas veias da cidade. Jornais locais e grupos de chats fervilhavam com fotos borradas da cena. Headlines gritando: massacre sobrenatural no alto das Laranjeiras. 7 mortos por fera desconhecida. Os moradores saíam às ruas com olhares cautelosos. Cafés lotados de conversas febris sobre maldições antigas e o fim dos tempos. Dominique, o dom do tráfico, recebeu a notícia antes do nascer do sol. Estava em seu casarão nos limites da serra, a revolta queimando como ácido em seu peito. Seus homens perdidos não eram meros peões, eram leais, partes de sua família forjada no fogo da rua. 5 dos meus, 5! Rugiu, a voz grave reverberando pelo cômodo. Mas o que o corroía de verdade era o nome que os rumores traziam: Martins Bonerges. Aquele filho da puta, meus irmãos dilacerados como lixo, rosnou ele para os seus capangas remanescentes, esmurrando a mesa de mogno onde pilhas de dinheiro sujo se espalhavam. O ressentimento contra Martins crescia em seu coração como uma erva daninha venenosa e incontrolável. Bonerges, ele acha que pode invadir meu território e sair impune? Vou caçá-lo como animal que é. Dominique, que sempre vira Martins como uma pedra em seu sapato, tinha planos de invadir o terreno da mansão e fixar residência, se valendo da localização estratégica. Mas com a volta de Martins a Paraty, seus planos foram frustrados. Agora havia nele um inimigo mortal, jurando uma vingança que ecoaria pelas sombras de Paraty. O impacto do ataque reverberou além das ruas, abalando a credibilidade dos políticos locais nos projetos que Martins apresentara para beneficiar a cidade. Seus planos de revitalização e restauração eram vistos com suspeitas por causa de sua natureza bestial. Os vereadores recuavam como ratos de um navio afundando. Em uma reunião de emergência na Câmara Municipal, Bernardo aproveitou sua influência e declarou publicamente: não podemos prosseguir com propostas de alguém sob tais nuvens de dúvida. A segurança de Paraty vem primeiro. Os projetos de Martins, que prometiam emprego e turismo, desmoronavam sob o peso do escândalo. Competições online e protestos nas praças clamando por investigações. A cidade, já dividida entre o império de Dominique e os mistérios e rumores sobre Martins, mergulhava em um caldeirão de desconfiança, onde o sobrenatural se entrelaçava ao mundano. E o amanhecer trazia não alívio, mas o prenúncio de mais trevas. Bernardo mal podia acreditar na proporção que seu plano alcançou. Martins Bonerges estava quase sendo linchado e expulso da cidade. Ele cruzou os braços observando a discussão dos vereadores e dos outros empresários do ramo hoteleiro e turístico que se beneficiariam com os projetos de Martins recuar em seus apoios. Faltava apenas a decisão de Adriano Sampaio, o prefeito, para que o último prego fosse cravado no caixão de Martins Bonerges, a fera de Paraty.